Muito bem, aula 10, 11 e 12, Eclesiologia Fundamental. A gente está estudando um pouco dos dons e ministérios, né? Vamos terminar hoje essa matéria. Aí, semana que vem, a gente vai começar a nova matéria, que vai ser exegese, hermenêutica, homilética e ética. Depois teremos missiologia, aí encerra o curso. Então, estamos na reta final, aquela reta da Paulista, né? Deixa eu ver aqui a apostila. Você está com a apostila aí, não? Então, deve ter ali naquela portinha ali, ó. Ó, estamos ao vivo com o Alberi, Alberi, a Cris, o Valdir e a Mari, são 4 aí. O Abreu está aqui com a gente. É missiologia. Não, eclesiologia, fundamental. Oi, quem falou aí? Pode falar. Alguém falou aí, não? Beleza? A gente está hoje com um convidado aqui especial, o pastor Cristiano. Está aí com a gente hoje. Hoje é aula 10, 11 e 12, gente. Pessoal, fica firme, falta só mais 3 matérias para terminar o curso, hein? Quem chegou até aqui vai até o final. Abreu, é Eclesiologia Fundamental. O módulo 3 é a matéria 10, se não me engano. É a matéria 10, aham. A Márcia entregou a sua ou não? A Márcia confeccionou? Ela está chegando aí. Bora, tá. Eu vou dando ela aqui e a gente vai acompanhando. Ok, hoje vai ser... A gente vai continuar falando dos ministérios, né? Nós falamos semana passada. Então, há um ministério que a gente chama de diaconato. É um ministério também. Tudo que serve na igreja é ministério, né? A gente tem uma ideia de ministério só para alguns cargos específicos, mas na igreja tudo é ministério. Então, diaconato é uma parte fundamental da liturgia, pois é responsável pelos ritos, tendo ritual. Então, temos que aprender o seguinte: o pessoal confunde muito rito com ritual. É isso que tem que aprender. O rito está dentro do ritual. Ritual, Santa Ceia. Rito. A nossa igreja, o pessoal vem aqui buscar o pão. Mas ali, a igreja de lá, o diácono leva o pão até o pessoal. Então, dentro do ritual tem um rito. Então, o pessoal confunde muito isso. Então, rito e ritual. O ritual é o rito. Uau, o ritual. Né? E o rito é o que se faz no ritual. Muito bem. E o diaconato está aí. Agora, o diaconato não é um cargo cristão, né? Pessoal em casa, está me ouvindo bem aí? Está chegando bem aí? Alguém dá um alô para mim? Às vezes não está chegando bem. Alberi está aí? Valdir? Sim, estamos aqui, tá tudo bem, estamos ouvindo bem. Agora não estou ouvindo mais. E agora? Oi, alô? Agora sim. Deu? Alberi entrou, caiu a minha. Entrei. Pronto. Amém. Ok. Há uma base bíblica para o diaconato, tem 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 13. Interessante o que Paulo fala aqui, ó. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Quer dizer que não é diácono, pode ter mais de uma. É porque naquela época, essa ideia da poligamia era muito difundida. Era muito comum entre os árabes, por exemplo. Então, falar, se você for diácono, pelo menos não seja um dos caras que tem mais mulheres aí, né? Pode ser nesse sentido. Que governe bem a seus filhos e sua própria casa.
porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa reposição e muita confiança na fé que há em Cristo. Então, esse é o de diácono, né? O ministração é um dom também, é um ministério de ministração. Eles colocam assim. Até parece redundante, né? Dizer ministério de ministração. Seria como servir em servir. Porém, faz sentido, pois a obra não pode sofrer uma falta de obreiros. Isso aqui é o líbero. Naquela ideia do líbero antigamente do futebol, que tinha um cara que ficava à disposição, todas as pontas, né? Eu não sei se deu certo aquilo, foi um período, né? Acho que não usa mais isso, né? Não mudou, né? Mas o líbero, o cara corria o campo inteiro. Então esse cara aqui é o líbero da igreja. Ele serve em várias pontas. Faltou, ele supre, né? É chamado de ministério de ministração. E a base está em Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se é ministério, seja em ensinar. Aqui fala uma coisa. Alguém pode estar ali para cobrir qualquer vacância momentânea de um ministério. Geralmente, esta é a figura do pastor, que enquanto pessoas não chegam para assumir certo ministério, ele faz tudo. É verdade. A gente tem um problema de clínico geral, né? Os pastores são clínicos gerais. A medicina já desenvolveu aí. Se você não delega, você concentra. Se você concentra, você não consegue com que ninguém possa desenvolver. É interessante isso, né? Ministério de exortação. Aí o pessoal confunde exortar com uma bronca, né? É uma repreensão. E não é, não. Nos anos 70, a palavra exortar... Opa, bem-vindo aí, Márcia, aí, ó. A palavra exortar assumiu uma alcunha de repreender, ser duro. Deus está exortando, irmão. Deus está exortando, mas não é, não. E não é bem assim. Até hoje não sabemos quem ensinou ou quem iniciou esse neologismo em cima da palavra exortação. Pelo contrário, exortar se diz respeito a estimular, encorajar, persuadir, motivar. Pode também ser considerado como um ministério de aconselhamento, base bíblica, ou, aqui em Romanos 12, ou que exorta, use esse dom em exortar. Márcio, eu iniciei aqui, vocês podem chegar, tá? Depois a gente deixa gravado para quem não está vindo aí. Então, a turma hoje está no jantar aí. O pessoal gosta de comer, né? Glória a Deus. Vamos lá. Ministério de contribuição. Aqui tem um ponto interessante. É vontade de Deus abençoar pessoas com bens. Porém, para alguns ele escolheu a fim de serem mordomos e cooperar com mais presença nas necessidades das pessoas e das obras do reino. São pessoas que também Deus concedeu dons e ministério para administrar riquezas. Seus corações realmente investem na vontade de Deus. São pessoas com ministério aptos a cooperar, colaborar, repartir, fornecer e dar com liberalidade. Base bíblica. E o que reparte, faça-o com liberalidade. Romanos 12, 8. Esse ministério da contribuição vamos entender isso aqui. Para todos nós está dada a oportunidade de contribuir. Isso é um fato, né? Na igreja você coopera com as coisas do reino, ou ajuda a pessoa, um amigo. Mas o dom de contribuir, da liberalidade, a Bíblia diz que é um dom. Ela fala que é um dom. Portanto, assim, há pessoas que nascem com essa facilidade de ter, adquirir e repartir. O Al Gore, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos. E ele lançou um livro, né, sobre prosperidade. E o tema do livro é Give, doa. O Bill Gates, que é também um dos mais ricos do mundo, ele também tem uma literatura que ele compôs, que é basicamente perto dessa do Al Gore. E ele fala também que o segredo da riqueza dele é a doação. Agora, existem mais algumas coisas que têm que ser aí consideradas, né? Você sair doando, a Bíblia fala que administrar bem. Então, eu posso administrar meu bem ao ponto de eu poder ser mais generoso. Porque se eu chegar também nessa pegada, vamos doar, eu dou tudo, fico sem nada e acabou. Meu pai, nos anos 70, ele era muito bem em situação. Dono de uma empresa, na época, era
Geleia Real e cosméticos. Estava com muitos bens, lembro disso, eu era menino, mas disseram a ele que Cristo estava voltando, que ele tinha que vender tudo porque a volta de Cristo era iminente. Ele vendeu tudo que ele tinha, o escritório, tudo que ele tinha, passou para frente, doou. Aí morreu com 84 anos, não morreu na miséria, graças a Deus, morreu bem, morreu tranquilo. Uma condição de vida que descansou em paz. Mas poderia ter tido mais aí se não fosse essa ideia, né? Dos anos 70. Então é interessante, se você tem o doador, que a gente chama para doar, e tem os que fazem doação, são duas categorias, né? Os que fazem doação e os doadores. Deus é doador. Ele é natural dele doar. Então vamos buscar, gente, esse dom aí, né? Dom doador, amém? Ministério de presidência. A liderança é uma habilidade que pode ser inata, mas também pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Essa situação, ela ficou muito discutida há um tempo aí. Se o líder nasce líder ou se aprende a liderar. Você nasce líder ou aprende a liderar? As duas coisas. Na verdade, quem nasce líder já tem, desde criança, pode ver as crianças que elas coordenam as outras. Se bobear, ela faz. Essa já tem um potencial de liderança nela. Com a liderança desenvolvida, ela pode ser um grande líder. Né? Agora, tem pessoas que podem também aprender a liderar. Tem umas que não conseguem liderar. Não é jeito da pessoa. É aqueles 4 pontos que tem, né? Como é que é? Recessivo, subrecessivo. O primeiro é a prioridade máxima, né? Prioridade secundária, recessivo e o subrecessivo. É isso mesmo. Você nasce, naturalmente você pinta uma casa. Você é um pintor nato, né? Meu pai escrevia planta de casa, e o engenheiro só fazia uma correçãozinha, era aquilo mesmo. O tamanho do ferro, o tipo da viga, engraçado. Mas você também faz, além de pintar a casa, você também arruma carro. Você é bom de carro. Mas você não cozinha. Então, você pinta a casa, é a sua prioridade máxima, é o prioritário 1. Você arruma carro, é o prioritário 2. Você não sabe comer, não sabe fazer comida, você vai aprender a fazer comida. Aí é o recessivo. Você aprende a fazer. E o subrecessivo não vai conseguir mesmo. É como também tocar instrumento. Tem pessoas que têm o dom de tocar, às vezes não sabe o que tem. Ao iniciar ali, ele começa a aprender a tocar. Tem uns que não nasceu para tocar, não tem jeito. Você vai tentar fazer, não vai conseguir. Só que ele é bom em outras áreas. Não é porque não toca, é porque o mundo acabou, né? Então, assim, tem liderança que ela é inata, tipo o dom que Deus dá. Algumas você pode desenvolver. Eu conheço pessoas que aprenderam a tocar. Eu tenho um irmão em São Paulo que toca, Macedo, mas ele toca o básico. Ele toca há 30 anos, o básico. Outros desenvolveram a agilidade, a simetria, mas ele ficou no básico, então ele foi recessivo. Então é interessante. E a mesma coisa está com o dom da presidência. Eu posso ser desafiado a presidir uma obra e Deus me dá graça daquela obra. Eu comecei novo, com juventude, acabei assumindo a igreja com 21 anos, de repente eu estava ali, eu lembro que eu tinha uma igreja, cara, que os diáconos e os presbíteros eram tudo de 70 anos, 60, eles me obedeciam de boa. E quando eu dava um fulo, eles me chamavam, pastor, não é bem assim, tá? Eu obedeci. Então eu senti que realmente tem hora que Deus dá sabedoria. Porque a sabedoria é para liderança, né? É para decisão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tudo bem em casa aí? Então, eu estava falando, gente, de casa, aquela grande celeuma, né? O líder nasce líder ou ele pode ser formado? As duas coisas. O que nasce líder já é líder. Se ele for formado, fica muito bem. O que não é líder e pode ser formado, pode ocorrer que ele não tenha realmente capacidade, mas pode ocorrer que ele consegue aprender. Ele tem uma lacuna na vida que ele pode aprender. Na verdade, o nosso corpo produz 10.000 células máteres todos os dias. 5.000, vão para o frontal e vão atender o corpo aonde você está precisando. Olha como Deus é maravilhoso, cara. Todo dia você tem 10.000 células-troncos. 5.000 células-troncos vão para um local
Vamos supor, você está aprendendo a dirigir, elas vão te ajudar. Está podendo manusear uma máquina, vai te ajudar. E 5.000 células-troncos vão para a produção, para não faltar produção. Aí mais 5, todo dia tem 5.000 para você desenvolver. Que coisa, cara. É brincadeira, né? É interessante como Deus trabalha. Por exemplo, você viu falar do... como é que é o nome? Microquerismo fetal. Microquerismo fetal. Dr. David McLean, que está com esse estudo aí das universidades. O filho abortado, ou seja, ou por espontâneo, ou porque foi tirado, ele deixa células no corpo da mãe que ajudam a mãe até o fim da vida a se curar de doenças. É como Deus dizendo assim, ó, tudo bem, você vai tirar ele? Eu tenho uma resposta para você. Mamãe, estou aqui. Eu fui embora, vou deixar uma parte para te ajudar. E ele vai com a mãe até o fim da vida, ajudando a mãe a superar doenças, enfermidades, repor a parte sanguínea, tecidos de novas células. O filho que nasce, não, interessante, o filho que nasce não fica nada. Mas o que é abortado fica uma parte. E que fica para curar a mãe nas células dela que ela precisa. Cara, isso é um choque, né? Dr. David McLean, da Pennsylvania, do Medical Center. Tá? Eu estou lendo muito sobre isso agora. Eu achei como que Deus faz isso, né? E aquelas pessoas que fizeram de propósito, como é que eu vivo com isso agora? O filho está ali, ó, o tempo todo ajudando ela. Né? Interessante. Ministério de Misericórdia. Também aceito como Ministério de Socorro. É muito perto do Ministério de Intercessão. Pessoal, os ministérios, eles ficam muito perto um do outro e vão se complementando, né? Complementando. É muito tênue. O Ministério de Socorro cuida de exercer misericórdia, justiça, acompanhamento, principalmente compadecer das necessidades alheias. Temos um exemplo no AT, que foi Dorcas, ou Tabita. Ela vivia em Jope e era conhecida pela dedicação extrema em favor dos pobres daquela cidade, ao ponto de costurar túnicas e vestidos para viúvas necessitadas. Aí, ó, Atos 9, 36, 42. Ela tinha esse dom. A base está em Romanos 12, 8. O que exercita a misericórdia com alegria. A palavra misericórdia tem raízes etimológicas no latim. Ela é composta por duas partes, miseria e cor. Cor vem de coração. Miseria deriva do latim miser, significa infeliz, miserável, sofredor. Cor significa coração em latim. Um coração misericordioso, né? Os romanos tinham o Cardio. O Cardio era uma rua central. Lá. Toda a cidade romana tem o Cardio, a principal avenida central. E eles comparavam com a veia do corpo, né? A veia aorta. A partir do Cardio, eles entendiam que o coração era a sede das emoções, então, também do acolhimento. Há uma outra explicação também sobre isso. Misericórdia, seria o measure, que é de medir, measure, né? Você passa pelo cardio, e o cardio tinha tudo que você precisava na cidade. E você, na medida, você ia se suprindo da necessidade. Então, são palavras que ela traz nelas um bojo filosófico muito forte, né? Glória a Deus. Portanto, a combinação dessas duas palavras sugere um coração voltado para o sofredor, ou coração compadecido pela miséria alheia. No contexto bíblico e teológico, a misericórdia é entendida como uma profunda compaixão e bondade, especialmente a compaixão de Deus para com os seres humanos. A compaixão com a paixão. Então, é uma questão de empatia. Empatia. Uma coisa é você ter paixão, e compaixão, ela é mais profunda. Você já tem a empatia. A paixão é você analisar a situação e se envolver afetivamente sobre isso, né? Compaixão é você tomar o lugar, você assumir o lugar, você partir para ajudar. Então tem essa conotação aí. Muito bem. Essa é a primeira aula 10. A gente falou aqui sobre o diaconato.
Alguém em casa tem alguma dúvida? Aqui também, se alguém tem alguma dúvida. Diaconato, falamos sobre o ministério da exortação, que nem sempre é bater, né? O da contribuição, que é aquele dom que Deus dá para pessoas que administram bem, né? Faz isso acontecer. Tem os que não têm o dom, mas pode fazer proporcionalmente, né? Falamos sobre a presidência, a questão do líder nato e o inato. E encerramos com o Ministério de Misericórdia. Alguém tem alguma pergunta, alguma participação a fazer? Pode se manifestar aí, ou cale para sempre. Tudo certo aí? Amém? Amém. Tá bom, Beli, beleza. Alguma pergunta aqui, não? Até agora? Até agora? Amém. É assim, eu procuro passar a informação bem clara para não ter dúvida, né? Quando uma aula tem muita dúvida, ou o professor é bom ou ele é ruim, né? Porque ou ele é bom porque a matéria é muito boa, vamos especular. Ou ele é ruim porque não consegui, ninguém entendeu nada, né? Vamos lá então. Aula número 12. A número 12 não. A número 11. Pulou pro 12? Por quê? Peraí. Tem coisa errada aqui. Cadê a 11? Tá na apostila não? Tem. Não, tá faltando a 11 aqui. Deixa eu ler lá embaixo. Deixa eu ver aí embaixo aqui. 12, P1, P2, P3, P4. Tá faltando a 11 aqui. Hã? Aqui, tá a 11 aqui, ó, peraí. Acho que foi na hora de nomear em cima. Vou fazer a contagem, então, ao contrário, peraí. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, ok? Agora, 1. Não, mas mesmo assim não dá certo. Tá com a apostila aí? Não tá, não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a matéria, eu ver o que aconteceu e eu gravo para vocês, tá? Então, seria a aula 12 aqui, ó. Só que aparece 12 em cima. Bom, vamos lá. Ok, vamos aqui então. E aí, como fica a frase? Essa é boa. Essa aqui vai ser boa. E aí, como fica a frase fui chamado para o ministério? Ela é verdadeira ou é coerente? Ou é coerente? Essa afirmação é verdadeira? Vamos analisar. Tem um eco aí. Aqui eu já peguei. Tadeu. Pronto. Vamos analisar. Em Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15, olha o que diz o texto lá, gente. Isso aqui é importante, hein? E subiu para o monte e chamou para si. Ó. Ele subiu para o monte e chamou para si. Algumas Bíblias estão em itálico. O chamou para si está em itálico. Significa que é uma super ênfase no original. E chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12. Ele era metodista, né? Nomeou 12 para que tivesse o poder de mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar a enfermidade e expulsar os demônios. Marcos 3, 13 e 15. Ok. Na verdade, ninguém é chamado para o ministério. Esse é um ponto. Eu queria quebrar esse mito hoje aqui. Ninguém é chamado para o ministério. Não existe. Essa frase não existe. Aliás, o diabo quer que essa frase... É interesse do diabo que essa frase exista. Eu não fui chamado para o ministério. Eu fui enviado para o ministério. Eu fui chamado para estar com ele. Eu não posso confundir. Se eu fui chamado para o ministério, eu vou morrer lá. Porque o ministério é vulnerabilidade. O chamado é privativo com Deus. Na verdade, ninguém é chamado para o ministério, e sim enviado para o ministério. O nosso chamado é para estar com ele. Isso muda todo o cenário. Porém, o problema é que nossa cultura já cauterizou a frase chamado para o ministério. O chamado é relacionamento. Ministério é vulnerabilidade. Chamado é refúgio em Deus. Ministério é se gastar com as pessoas. Jesus chamou para si e depois os enviou. O texto está claro. Jesus queria um tempo com eles primeiro, para depois enviá-los.
chamou para si. A primeira vez que a palavra chamado aparece foi por causa do pecado de Adão. Se não houvesse pecado, não necessitaria ser chamado ninguém. O homem caiu, saiu da presença de Deus, Deus chamou de volta. A Bíblia é um livro de chamado. O Deus chamando o homem e o homem à procura de Deus. Jesus chamou, depois os enviou. Então ninguém é chamado para o ministério, e sim é enviado para o ministério. Vamos lá, pessoal. Quando Adão pecou, o que foi que Deus fez? Quando Deus chegou no jardim, ele falou, bom dia, tem alguém aí? O que ele falou? Quando ele chegou no jardim, ele fez a pergunta. Onde está? Aí, obrigado, Beri. Onde estás? A pergunta não é uma pergunta de quem está cobrando o que foi feito errado. Quem foi? Quem comeu a fruta? Quem quebrou? Não, a pergunta é de relacionamento. Onde estás? Ele ignorou o fato. O objeto não era o erro, o objeto era o homem. Você chegar em casa agora, você tem, como tipo o Tadeu, que tem 11 filhos, aí tem uma janela quebrada, ele vai perguntar quem foi, porque tem 14 lá, sei lá. Quem foi, né? Depende da altura, você mais ou menos tem uma ideia da pedra. Essa é a pergunta que o pai faria. Mas Deus fez a pergunta, onde estás? É uma pergunta de relacionamento. Essa pergunta não teve resposta. Por quê? Porque durante todo o tempo, até Jesus, 4.000 anos, na cruz que veio a resposta. Quando Cristo... Ó, gente, isso é muito forte, hein? Quando Cristo está na cruz, o que ele fala? Ele faz a pergunta. O pai fez a pergunta lá atrás e o filho faz outra. Qual é a pergunta que o filho faz? Por que me desamparaste? Exatamente. Olha só. Meu Deus, cara. A pergunta de Adão é respondida por Jesus, o último Adão. Então Deus chega no jardim, o homem corre dele. E Deus dá as costas. Capítulo 3, versículo 6. Deus retirou o espírito porque como tinha pecado. Estava em contenda contra ele. Até a cruz, o homem estava separado de Deus. Aí por isso que Jesus vem e mãe fala, pai, por que me desamparaste? Pode voltar agora. Já estou pronto para sair do jardim e continuar te servindo como Adão fez e pecou lá atrás. Então era Jesus chamando de volta, respondendo a pergunta do pai. O pai, filho, onde é que você está? O filho, pai, por que me desamparaste? Havia uma lacuna muito grande. Eu estou pregando, né, cara? Estou me empolgando, estou pregando. Havia uma lacuna muito grande. Então a cruz diminuiu essa lacuna, né? E nomeou 12. Pegou a placa aí, Odiri? Pegou a placa aí? E nomeou 12. Muito interessante isso, né? 2 perguntas, né, cara? Olha que interessante isso, 2 perguntas. E nomeou 12 para que estivesse com ele. Note que o primeiro texto aparece como o termo nomeou, designou, compeliu. É uma ordem para vir ficar com ele. Então, na verdade, o chamado é obrigatório. Deus está me chamando para estar com ele. Em João 21, após o milagre da pesca, Jesus pergunta, onde estão os outros? Estavam trabalhando com a rede cheia de peixe. O que nos ensina? Que mesmo no sucesso, gente, essa aula é muito boa, né? Que mesmo no sucesso, rede cheia de peixes, ainda assim é necessário estar com ele, ouvir dele pela ele, porque rede cheia é sucesso. E a gente é engolfado pelo sucesso. A coisa está muito boa, então não preciso ouvir Deus agora não. Estou bem aqui, a coisa está acontecendo. A rede está cheia, o peixe está chegando, eu estou ocupado com o sucesso. Deus não quer a gente ocupado com o sucesso. Deus quer a gente ocupado com Ele. Porque Ele é a garantia do nosso sucesso. E muitos líderes caíram nessa jogada. Foram tão bem, igrejas se cresceram. Aqui em Balneário tem alguns exemplos, já em Itajaí tem, São Paulo tem, em todo lugar tem exemplo. Igrejas que explodiram, foram embora. E chegou o momento da pescaria grande, e os pastores deixaram de estar com Deus para se ocupar com os peixes, com o sucesso. Há um capítulo lá em Lucas, acho, capítulo 5, verso 17, e a sua fama se propagava ainda mais. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários de orar. Jesus fazia o contrário. Quando vinha a fama, ele se escondia. A gente faz o contrário. Quando vinha a fama, a gente quer aparecer muito mais. Quanto mais câmera, melhor. Fizeram um convite para que eu comparecesse aí no programa de televisão, numa rede bem grande aí.
Aí meus amigos de gravadora foram. Eu falei, gente, não vou não, isso é armadilha. O diabo não manda nada assim de graça. Aí foram, tá. Naquele dia, tinha 2 temas naquele programa, quase que eu falei. Programa. Um era sobre as novelas psicografadas, e você sabe o que é psicografia. E outro era sobre os louvores da igreja. Aí vamos ouvir agora o cantor da gravadora tal cantar, aí ele cantava. E agora vamos conversar aqui sobre a mediunidade, como é que era feita Então, enquanto ele vai... Vamos para o próximo bloco, a gente volta falando sobre as novelas psicografadas. Enquanto isso, um louvor. O que o diabo fez? O diabo jogou assim na televisão. É tudo a mesma coisa. Não tem diferença. Eu ia cair nessa? Esse é o problema da gente dar ênfase para o sucesso. E esquecer, né, que os peixes estão lá. Deus deu. Mas depois deixa um pouquinho de sucesso. Não é que eu se ocupar com Deus. Meu Deus. E mesmo no sucesso, né, a gente precisa ouvir Deus. E os mandasse para pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Agora sim, depois de ter estado com ele, foram enviados para ministrar ao ministério. O problema é que somos o único exército que não volta. Os soldados, quando combatem, cansam, acaba a munição, tem sede, fome, ferida, voltam para a base para abastecer. Mas a igreja é o único exército que vai, combate, fica lá até cair a última pessoa. No chamado, ele fala comigo. No ministério, eu falo com o povo. No chamado, eu vejo Deus. No ministério, eu vejo o povo. No chamado, ele me orienta. No ministério, eu oriento o povo. No chamado, me revigoro. No ministério, eu estresso. No chamado, sou revestido. No ministério, sou estafado. No chamado, você protege o ministério, o seu ministério. No ministério, você expõe as suas fraquezas. O diabo não te pega no chamado. O diabo te pega no ministério. É muito forte isso. O soldado vai batalhar, ele leva cantil, leva munição, e pá, feriu, tomou uma bala, tá, vamos voltar, se reabastece, cura lá, tá, vai de novo. A gente fica, acaba a bala, usa a baioneta, acaba a baioneta, vai na mão. O diabo te arrebenta ali no ministério. Ministério é lugar perigoso. Faz e volta. É igual família que tem soldado que trabalha na diligência da rua, né? Não sabe se volta para casa, lidando com bandidos. Ou então taxista, não sabe se volta por causa da violência. Ministério é isso aí. Vai lá e vem correndo. Não fica lá. Porque o ministério tem aplauso, chamado não tem. O ministério tem reconhecimento, chamado não tem. Ali eu sou reconhecido. Ali eu tenho um diploma, tenho um anel. Ali eu faço um livro, faço um site, gravo alguma coisa. Ali eu sou. Mas aqui não. Com Deus não. Então a gente quer muito a vanglória e ficar ali. Só que vai acabando a munição. A gente começa a ver do passado. Ah, eu fazia assim, eu pregava, Deus fazia. Por que não faz agora? Porque não voltou, não reabasteceu. O diabo consegue dar rasteira no ministério, mas nunca no chamado. Quem está no chamado permanece escondido em Deus. Pegue, por exemplo, um pedaço de papel e põe dentro de uma Bíblia. Você verá a Bíblia e não o papel. Mas o papel está lá. Satanás vai te procurar, mas você estará escondido no Altíssimo. Jesus subiu o monte para chamar os seus discípulos, para revelar a eles que a sua chamada partiu do alto, partiu do monte. Em Êxodo 10, 19 e 20, está escrito: E descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor Moisés para cima do monte Sinai. A nossa chamada deve ser valorizada, porque ela veio do alto, ela veio do Senhor. A chamada ministerial precisa ser valorizada, porque nós somos constituídos como embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Embaixador sugere a ideia de alguém enviado no lugar do seu senhor, ou rei. É autorizado como uma autoridade. O ministro do Evangelho é um embaixador que está autorizado a agir em nome de Cristo. O embaixador de Cristo é um cidadão do céu. Filipenses 3:20. Enviado a homens rebeldes no lugar de seu rei. Cristo, com o objetivo de oferecer as condições de paz que o Evangelho oferece. A honra e a glória do seu rei, o Senhor, dependerão de suas palavras e comportamento. Por isso, a chamada ministerial precisa ser muito valorizada. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram seus ministérios
precedidos de um momento de profunda experiência com Deus. O problema é que muitos são chamados, eles vêm no fogo, mas terminam na fumaça. Porque não sabem entender essas duas coisas. Jamais Deus usou alguém na sequência de sua obra sem antes ter tido um momento de profundidade e de revelação de sua palavra. Quem Deus apresentou para a humanidade, primeiro foi apresentado para ele. Eita! Deus não designa ninguém para participar de uma obra sem primeiro revelar a profundidade da sua palavra a essa pessoa. Isso implica em cada indivíduo chamado por Deus passar por um encontro significativo com ele, onde recebe com clareza sobre a sua vontade e propósito. Além disso, o texto enfatiza que qualquer pessoa que Deus apresenta à humanidade, primeiro é introduzida a ele, destacando a importância do seu relacionamento íntimo e da preparação espiritual como fundamentais para o exercício divino. Glória a Deus. É muito importante entender, irmãos, essa linguagem do chamado, tá? Deus me chama para estar com Ele, mas me envia para o ministério. Eu não sou chamado para ministério. Eu fui chamado em 1980. Não, eu fui chamado essa manhã, quando eu acordei. Hoje, quando eu acordei, eu fui chamado. Eu tinha que estar aqui hoje com vocês, ministrando. Eu tinha que terminar uma tarefa que eu fiz hoje para o seminário, para a gráfica. Deus me chamou hoje. O chamado não é anterior. Então, cuidado com essa frase, eu fui chamado. Você foi chamado para estar com Ele, para andar com Ele, para ouvir dEle. O chamado é para si. Deus chama para si e depois envia para os outros. Quando você atende o chamado, você se valoriza, você se recompõe, você se reveste. E quando você está revestido, você sai, produz, entrega e volta. Aqui tem alguém participando, deixa eu ver o que é. Tudo certo. Ok. Então, é como se eu mandasse, é como se eu pegasse um copo que o pastor, vamos supor que o pastor Cristiano está com sede ali, eu pego um copo com água, levo para ele toma água fresca e fala, uau, que água legal, pastor Eliseu me trouxe uma água fresca, muito maravilhosa. Aí eu fico ali em pé, você gostou da minha água? Gostei, cara, que água boa, e tal, que bom e tal. Só que já secou, não tem mais água. E eu fico ali, né, porque a água está muito boa, então, mas não tem mais água. Falava, aquela que você trouxe, aquela água que você trouxe agora há pouco, era muito boa. E eu começo a viver de passado, porque eu não repus. Agora eu volto para a fonte, eu me reabasteço, eu posso levar água para outra pessoa. Então, o grande problema dos líderes, né, é que eles não voltam, porque eles adquirem lá conhecimento. Outra coisa, quando a pessoa está lá no ministério, ela desenvolve habilidades. Se ela não volta, vamos supor, entre a solução e o problema, ela tem lá problema. E a solução está com Deus. Ela fica tanto tempo lá que ela se especializa em problema. Vira um pregador especializado em pecados, em problemas, do que em solução. Então, gente, essa é a matéria de hoje. Olha, eu vou averiguar o que houve aí com a aula 11, eu mando para vocês na gravação, tá? Então, nós temos aí 1 minuto, 2 minutos para terminar. Eu acho que a matéria foi coberta, tá bom? Alguma dúvida aí? Vocês em casa? Aqui? Nenhuma dúvida. Mas essa aplicabilidade, ela é soterológica. O contexto dela é para a salvação, não é para a liderança. A salvação todos são chamados, todos, né? Muitos, né? Agora, os poucos escolhidos, aí tem que ter um cuidado, porque o calvinista pega isso aí e fala, poucos escolhidos estão... Não, a escolha é sua. Sempre. Você tem livre-arbítrio. Eu escolho estar com Deus, escolho não ir. Então, poucos que se escolhem, né? Mas a aplicação dela é mais para soteriologia. Gente, não te conheço. Ele usa o nome de Deus, né?
É porque o compromisso de Deus é com a palavra, não é com a pessoa, né? Ele pode até ficar um tempo errando, depois Deus vai expor. Mas, na verdade, é a palavra que está em jogo, e se a pessoa acredita, se ela tem fé, ela recebe. Mas depois, se a pessoa que fez isso, ela vai ter que contar com Deus. Mas só que tem um período também, não é para sempre isso aí, né? Gente, Deus abençoe vocês aí. Boa noite, tá bom? Eu vou voltar depois com matéria, eu vou gravar, passar, porque eu perdi aqui o número 11, tá? Boa noite, pastor. Obrigado. Deus Bem, Deus abençoe. abençoe aí. Obrigado. Boa noite. Então.